Seu cérebro está bem ou há algum probleminha? Hoje vou falar sobre os 6 sinais de demência que você nunca deve ignorar. Sabemos que a demência afeta mais de 55 milhões de pessoas em todo o mundo. E é a principal causa de incapacidade e dependência entre os idosos, além de ser a 7ª principal causa de morte globalmente. Você pode pensar que é jovem agora e não precisa se preocupar com isso. Mas fique sabendo que as mudanças nos neurônios do cérebro começam décadas antes do primeiro sintoma aparecer. Portanto, fique atento. Para ficar mais fácil de entender, vou dividir este vídeo em 3 partes. Na primeira parte, falarei sobre os 6 sinais iniciais da demência que poucas pessoas conhecem ou percebem que algo está errado. Na segunda parte, abordarei os 10 sintomas clássicos da demência. E no final, darei dicas sobre como você pode prevenir a demência no futuro, ou, pelo menos, retardar a progressão da doença. Também falarei sobre os avanços mais recentes que surgiram nos últimos meses e por que muitos cientistas estão esperançosos de que há uma luz no fim do túnel e que talvez estejamos próximos de vencer essa terrível doença. Se você ou algum familiar está sofrendo com perda de memória, vale a pena assistir até o final. Mas antes, se inscreva no canal e curta o vídeo, pois quanto mais pessoas curtirem, mais o YouTube o distribuirá para as pessoas certas, incluindo aquelas que não têm acesso a médicos ou hospitais, e compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares. Agora me diga aqui nos comentários se você tem esquecido das coisas ultimamente, ou se tem algum familiar ou amigo com demência. E de onde você é? Agora, vamos começar. Primeiramente, o que é demência? Demência é um termo geral que se refere a sintomas que afetam a capacidade cognitiva de uma pessoa, ou seja, sua habilidade mental de aprender algo novo, lembrar de coisas do passado ou do que acabou de fazer, raciocinar, prestar atenção, tomar decisões, resolver problemas e realizar tarefas diárias. É no cérebro que a identidade de uma pessoa está armazenada. Quem ela foi ontem e quem é hoje, sua personalidade, quem ama ou detesta, o que gosta de fazer, suas habilidades e tudo o que aprendeu. E é exatamente o cérebro que a demência ataca, desconstruindo a pessoa, fazendo-a perder sua própria identidade, sua própria realidade. Não se trata apenas de perder as chaves. A demência é uma doença neurodegenerativa na qual os neurônios morrem a uma taxa mais acelerada do que no envelhecimento normal. Portanto, a demência não faz parte do envelhecimento natural. É possível viver mais de 100 anos lúcido, sem perder a memória ou se desorientar. Existem vários tipos de demência, mas o principal é o Alzheimer. Aproximadamente 60% a 70% dos casos de demência são causados pela doença de Alzheimer, seguida pela demência vascular, que ocorre devido a problemas de fluxo sanguíneo no cérebro e corresponde a cerca de 20% dos casos. Depois, há a demência com corpos de Lewy, responsável por cerca de 10% dos casos. Essa foi a condição que afetou o ator Robin Williams. Já 5% dos casos são causados pela demência frontotemporal, também conhecida como doença de Pick, que atualmente afeta o ator Bruce Willis. Quais são os 6 sinais iniciais que podem indicar que você ou um ente querido está sofrendo de demência? Primeiro sinal: dificuldade para encontrar palavras. Ao conversar com a pessoa, você pode notar que ela tem dificuldade para encontrar as palavras certas. Às vezes a pessoa usa uma palavra parecida, mas que não é exatamente a correta. Por exemplo, dizer blusa em vez de casaco. Essa dificuldade é chamada de afasia. Foi um dos primeiros sinais apresentados por Bruce Willis, que começou a esquecer palavras. Isso também pode afetar nomes, até mesmo de pessoas próximas. Quanto mais cedo a demência for detectada, mais fácil será tratá-la, permitindo retardar seu avanço e melhorar a qualidade de vida do paciente. Segundo sinal: apatia. Este pode ser um dos primeiros sintomas. Fique atento, pois a pessoa que antes gostava de diversas atividades, adorava dançar, fazer compras e sair, agora não sente mais motivação ou interesse. Ela pode parar de comparecer a eventos familiares, evitar a companhia de pessoas que antes gostava e abandonar hobbies que costumava praticar. É claro que outras condições psiquiátricas, como depressão e ansiedade, também podem causar apatia. No entanto, na demência,
Esse sintoma surge precocemente, porque com a morte dos neurônios, ocorrem alterações nos neurotransmissores responsáveis por regular as emoções. Terceiro sinal: problemas no sono, que podem se manifestar de 3 formas. Dormir em excesso. A pessoa sente muita sonolência durante o dia, mesmo sem ter esse hábito antes, e passa a querer tirar cochilos à tarde. Insônia. A pessoa tem dificuldade para dormir à noite, e sono fragmentado, pesadelos vívidos ou intensos e a síndrome do sono agitado, onde a pessoa se move muito na cama involuntariamente, podendo chutar, socar, gritar ou gemer, podem ser sinais precoces de demência. Além disso, o sono de má qualidade pode ser uma causa, como explicarei mais adiante. Quarto sinal: problemas na força muscular. A demência causada pelo Alzheimer é muito mais comum em mulheres. 2/3 dos casos ocorrem nelas. Antigamente, acreditava-se que isso acontecia porque as mulheres viviam mais do que os homens. Mas hoje a expectativa de vida masculina está se aproximando da feminina, e a diferença persiste. A força muscular está diretamente relacionada ao Alzheimer. Um estudo australiano recente, realizado com mais de 1.000 mulheres com idade média de 75 anos, descobriu que aquelas com menor força de preensão, que é a capacidade de apertar um objeto com a mão, tinham o dobro de chances de desenvolver demência no futuro. E idosos mais frágeis apresentam um risco maior de desenvolver a doença. Quinto sinal: alterações nos órgãos sensoriais. Pacientes com demência podem começar a apresentar problemas sensoriais que muitas vezes passam despercebidos pela família. Esses problemas incluem dificuldade na percepção de profundidade e na noção espacial, alterações no paladar e no olfato, podendo perder a capacidade de sentir certos cheiros, sensibilidade ao ruído, tornam-se extremamente sensíveis a sons e têm dificuldade para lidar com ambientes barulhentos, como supermercados ou shoppings. Perda auditiva, o que pode exigir tratamento. Um estudo publicado na revista científica The Lancet mostrou que a perda auditiva na meia-idade está associada a um risco maior de demência e pode ser um dos fatores de risco mais importantes e modificáveis para prevenir a doença no futuro, pois a audição comprometida faz o cérebro trabalhar mais para interpretar os sinais confusos enviados pelos ouvidos. Portanto, se você ou alguém que conhece apresenta perda auditiva, procure tratamento o quanto antes. Sexto sinal: alterações posturais. As primeiras mudanças posturais causadas pela demência podem ser difíceis de detectar, principalmente porque muitos podem assumir que fazem parte do envelhecimento ou estão relacionadas à fraqueza muscular. Essas mudanças podem incluir alteração na maneira de andar. A pessoa pode caminhar com passos mais curtos ou mais lentos. Problemas de coordenação, como dificuldade para segurar um copo ou usar garfo e faca para cortar alimentos. Tendência a se curvar para frente ou inclinar-se para um dos lados. Como mencionei, essas mudanças posturais são sutis e realmente difíceis de perceber, especialmente se você não estiver prestando atenção nelas. Agora que você já conhece os sinais precoces da demência, vamos falar sobre sintomas mais específicos e avançados. Primeiro sintoma: incontinência urinária ou fecal. A pessoa pode ter problemas para controlar a bexiga ou os intestinos. À medida que a demência avança, a pessoa pode ter dificuldades para perceber quando precisa urinar ou defecar, ou pode esquecer de usar o banheiro. Isso pode resultar em episódios de incontinência urinária ou fecal, ou a pessoa pode ter dificuldade para chegar ao banheiro a tempo. Segundo sintoma: alucinações. Quando a demência avança, ela pode levar a alucinações. Elas podem incluir a sensação de ver, ouvir, cheirar, sentir ou provar coisas que não são reais. A pessoa pode ver pessoas que já faleceram, ouvir vozes ou sons sem uma fonte real, sentir uma presença física que não existe ou perceber um gosto ou cheiro inexistente. Terceiro sintoma: colocar objetos em lugares inadequados. Você ou a pessoa que conhece pode colocar coisas em locais onde elas não deveriam estar. Todos podem temporariamente perder a carteira ou as chaves, mas uma pessoa com demência pode colocar objetos em lugares inusitados, como o telefone na geladeira ou o relógio no açucareiro. Quarto sintoma: desorientação. A pessoa pode se perder em lugares familiares, como a padaria da esquina,
ou ter dificuldades para se orientar dentro de casa, chegando até não reconhecer seu próprio lar. Quinto sintoma: repetição das mesmas perguntas. A pessoa pode fazer a mesma pergunta várias vezes, mesmo após receber uma resposta clara e precisa. Isso ocorre porque a demência afeta a capacidade da pessoa de lembrar fatos recentes e acompanhar conversas e atividades diárias. Essa repetição de perguntas pode ser uma tentativa de lembrar ou entender as informações. Sexto sintoma: perda da noção do tempo. A pessoa pode ter dificuldades para lembrar o horário ou o dia da semana, esquecer em que ano estamos e até perder a memória de eventos importantes. O que pode causar um comprometimento em sua rotina diária, pois ela poderá esquecer compromissos importantes ou ficar confusa em relação às rotinas diárias, como o horário de dormir ou as refeições. Sétimo sintoma: dificuldade para tomar decisões. A pessoa pode ter problemas para tomar decisões simples ou demonstrar julgamento ruim, levando a comportamentos arriscados ou perigosos, como sair de casa sem avisar e se perder em lugares desconhecidos, e esquecer o fogão ligado, aumentando o risco de incêndios. Oitavo sintoma: mudanças de humor ou comportamento. Uma pessoa que sempre foi carinhosa pode começar a se irritar facilmente. Se antes era alegre, agora pode parecer constantemente deprimida. Além disso, pode ficar mais agitada, impulsiva ou apresentar mudanças drásticas na personalidade, tornando-se desconfiada ou medrosa. Nono sintoma: dificuldade para acompanhar conversas. Se antes a pessoa tinha apenas dificuldade para lembrar palavras, agora pode ter problemas para seguir uma conversa inteira, pois esquece informações recentes. Ela pode começar a interromper os outros frequentemente, pois perde o fio da conversa. Décimo sintoma: problemas de memória recente. A pessoa pode se lembrar claramente de acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, mas pode esquecer o que comeu no café da manhã. Além disso, pode ter dificuldades para pensar de forma abstrata e compreender números ou símbolos. É claro que, quando a demência progride significativamente, a pessoa perde completamente a noção de quem é, não reconhece mais o tempo, pode se tornar mais agressiva, não reconhece os entes queridos e pode ter dificuldades para caminhar. Pesquisando sobre quais seriam as causas da demência, chegamos à conclusão de que, embora haja um componente genético, essa não seria a principal causa, pois o que fazemos, o que comemos e o ambiente em que vivemos influenciam bastante se alguém desenvolverá demência ou não. Por exemplo, traumas na cabeça aumentam o risco de demência. O acidente vascular cerebral, conhecido como AVC, também é uma causa de demência. Um estudo recente descobriu que mais de 60% das pessoas que sofreram um AVC tiveram um declínio cognitivo significativo em até 1 ano. Infecções crônicas, como o HIV, também aumentam o risco. Problemas circulatórios, como a aterosclerose generalizada e as placas ateroscleróticas, aumentam o risco. Fibrilação atrial sem anticoagulante também é um fator de risco. O uso excessivo de álcool e drogas, além de alimentos processados e deficiências nutricionais, como falta de vitaminas B1 e B12, são causas conhecidas. Portanto, as causas da demência são múltiplas, mas prevenir a demência é possível. Estudos realizados em diversos lugares do mundo afirmam que essa prevenção se torna possível se a pessoa seguir alguns passos. Tendo em vista esse cenário, agora iremos destacar 8 desses passos que serão fundamentais para a prevenção da demência. Primeiro passo: garantir sua reserva cognitiva. O que é reserva cognitiva? Reserva cognitiva são redes que construímos ao longo de nossas vidas por meio da educação ou do desenvolvimento de habilidades complexas, como andar de bicicleta, falar um idioma estrangeiro ou tocar um instrumento musical. Pense em uma conta bancária. Quanto mais reserva, como uma conta de poupança, você acumula ao longo da vida, menor o risco de ficar sem dinheiro. Essa reserva permite que seu cérebro continue funcionando mais ou menos normalmente, mesmo quando há uma perda significativa de neurônios. Há um estudo com freiras americanas que mostra exatamente isso. Elas catalogaram várias freiras com idades entre 75 e 107 anos, que concordaram em doar seus cérebros para pesquisas post-mortem. Elas analisaram os diários dessas freiras e realizaram testes cognitivos.
A maioria das freiras que tinham demência apresentava cérebros compatíveis com o Alzheimer. Mas a surpresa foi que várias freiras com cérebros de Alzheimer morreram sem nenhum sintoma ou sinal da doença. E essas eram as que haviam registrado mais atividades cognitivas e desafiadoras nos diários de sua juventude, sugerindo que a reserva cognitiva construída ao longo da vida pode ajudar a proteger contra a doença de Alzheimer. Segundo passo: pratique atividade física, pois a atividade física é crucial para sua circulação, coração e cérebro. Lembre-se, o que é bom para o coração é bom para o cérebro e vice-versa. O exercício físico reduz o estresse, melhora o humor, aumenta o BDNF, que faz os neurônios crescerem. Isso mesmo, ele aumenta neurônios e sinapses, ao invés de reduzi-los. Com o tempo, pode ser exercícios aeróbicos de baixo impacto, como caminhar, andar de bicicleta ou nadar. Mas o treinamento de força também é muito importante. Como mencionei, a força muscular reduz o risco de demência. Levante pesos para melhorar suas mitocôndrias. O exercício físico é, sem dúvida, uma das maiores armas para prevenir a demência. Terceiro passo: se você fuma, pare de fumar. Fumar danifica seus pulmões, vasos sanguíneos e cérebro. Também aumenta o risco de infarto e AVC. Quarto passo: controle sua pressão arterial e colesterol. A hipertensão mal controlada aumenta o risco de demência, assim como a aterosclerose. Você precisa manter tanto sua pressão arterial quanto o colesterol sob controle. E se você toma estatinas, saiba que elas reduzem o risco de demência em 15%. Quinto passo: se você está acima do peso ou obeso, é importante perder peso, pois a gordura visceral inflama seu corpo, o que por si só aumenta o risco de demência, mas também aumenta o risco de apneia do sono e ronco, que pioram a qualidade do sono. Sexto passo: se você tem pré-diabetes ou diabetes, é importante tentar reverter isso. O Alzheimer também é chamado de diabetes tipo 3, porque descobriram que há um metabolismo anormal de glicose nos cérebros de pacientes com essa demência. E ter diabetes tipo 2 triplica o risco de desenvolver Alzheimer, pois a resistência à insulina parece desempenhar um papel fundamental na perda de memória. E os receptores de insulina estão altamente concentrados no hipocampo, o centro da memória do cérebro. Há estudos nos quais a insulina foi pulverizada diretamente no nariz de indivíduos com Alzheimer e o desempenho cognitivo e a memória melhoraram. Portanto, fica claro que é útil levar glicose aos neurônios, e a resistência à insulina bloqueia isso. Sétimo passo: melhore seu sono. O sono ruim é um sintoma do Alzheimer, mas também faz a doença progredir mais rápido. Pesquisadores da Universidade de Rochester descobriram que, enquanto estamos em sono profundo, o cérebro ativa um sistema que limpa os resíduos do cérebro. Esse processo de limpeza elimina detritos, incluindo as proteínas beta-amiloide e tau, as duas proteínas relacionadas à neurodegeneração. Se não tivermos sono profundo, o sistema não funciona de maneira eficaz, e a beta-amiloide e tau se acumulam entre os neurônios. Estudos encontraram que pessoas que normalmente dormem menos de 7 horas por noite, ao longo de décadas, tendem a ter muito mais beta-amiloide e tau acumulados no cérebro do que aquelas que dormem de 7 a 9 horas. Oitavo passo: melhore sua dieta. A dieta mediterrânea e sua variação, a dieta MIND, que tem mais gorduras monoinsaturadas provenientes de abacate e azeite de oliva e menos carboidratos refinados, juntamente com o consumo regular de peixe gordo, tem benefícios comprovados. A dieta cetogênica também pode oferecer uma verdadeira vantagem funcional. Quando alguém está em cetose, seu cérebro depende de uma mistura de cetonas e glicose como combustível. Uma meta-análise mostrou que a dieta cetogênica melhorou a cognição e a memória em indivíduos com comprometimento cognitivo leve e Alzheimer em estágio inicial. Aqui terminamos mais um vídeo. No vídeo de hoje, abordamos os 5 sinais precoces de demência, os 10 principais sintomas da doença e 8 dos passos mais importantes para que seja realizada uma prevenção dessa condição que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Porém, sabemos que vários fatores estão envolvidos para o desenvolvimento ou não dessa triste condição. Então, nos resta realizar esses passos de prevenção e torcer para que a ciência avance em um futuro próximo e desenvolva uma cura.
Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Sua presença significa muito para nós. Agora gostaríamos de saber o que você achou do vídeo. Compartilhe nos comentários o que você aprendeu hoje e como pretende aplicar esse conhecimento no seu dia a dia. Seu feedback não apenas nos motiva, mas também nos ajuda a criar conteúdos ainda mais relevantes para você. Espero que você tenha gostado do vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber nossos próximos conteúdos em primeira mão. Até o próximo vídeo.